Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Isaías, amém? Capítulo 35, no verso de número 3 em diante, amém? Isaías 35, de 3 a 6. Isaías 35, de 3 a 6, assim: Fortaleceis as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos do surdo. Os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Amém? Os resgatados voltarão e virão a Sião com cânticos de alegria, eterno gozo, e a alegria alcançarão e deles fugirá toda a tristeza. Amém? Eu não sei como é que está o teu coração, eu não sei como é que está neste momento, como ele se encontra, mas eu quero convidar você a entregar diante do Senhor a tua vida, a entregar o teu coração diante do Senhor, a confiar ao Senhor o teu coração, e o mais Ele vai fazer. Eu creio que Deus ele pode agir de uma maneira tremenda. Ele não está alheio à tua história, Ele não está alheio ao momento ao qual você esteja vivenciando. Ele conhece cada momento, cada passo, que você está trilhando, Ele conhece. Ele quer conduzir você no meio deste momento a qual você esteja passando. Talvez um momento que você tenha olhado como um túnel, onde não vê luz lá no final deste túnel. Mas a palavra de Deus diz que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria certamente romperá pela manhã. Então eu creio neste Deus, que traz à existência o dia seguinte, como diz lá no Salmo 19. Um dia após outro, sem linguagem, sem fala, nós podemos ouvir a sua voz, a voz deste Deus, que de uma maneira tremenda tem se revelado a todas as nações, através do firmamento, os céus. Ele manifesta a glória de Deus, ele pode mostrar a existência deste Deus de uma maneira tão especial. Morei 7 anos em Belo Horizonte, e lá nós não tínhamos o mar, que é algo tão agradável, qual nós como praianos, convivemos, e muitas vezes não usufruímos como deveríamos usufruir, morando aqui no litoral. Mas tinha um céu maravilhoso. Lá na África também, onde eu morei, tinha um céu maravilhoso. Nós estávamos longe também da praia, mas tinha um céu maravilhoso. E o céu, quantas vezes o céu falou, testemunhou da existência deste Deus de uma maneira tremenda, porque os céus eles manifestam a glória deste Deus. Eu não sei como é que está o céu da tua vida, ou a tua vida neste momento, talvez uma escuridão tremenda, mas acima dessa escuridão, dessas densas nuvens, existe um sol que brilha além deste momento. Então Deus não está preso a este momento, Ele é o Deus soberano que reina acima deste momento. Então esse texto é muito claro, quando ele diz assim, que Ele vai fortalecer aqueles que estão com as mãos frouxas, firmando os joelhos que estão vacilantes, os que estão desalentados de coração, algo profundo, onde lá no profundo do coração ninguém está vendo, mas Deus conhece a tua história, o teu caminhar, e é este Deus que quer agir neste momento de uma maneira tremenda. E eu quero falar no primeiro momento sobre esse fortalecimento de Deus em meio às crises que porventura nós estejamos passando. Então eu quero falar sobre fortalecimento de Deus em meio às crises, Então Deus que vai nos fortalecer em meio às crises. Isaías, que nós lemos 35:3, diz: fortalecer as mãos frouxas, firmais os joelhos vacilantes, fortalecendo as mãos para o combate, fortalecendo os pés, para a caminhada neste combate. O livro de Atos é um livro interessante, ele conta-nos, a história da igreja que estava surgindo naquele momento.
E em cada capítulo mostra uma ação sobrenatural de Deus na igreja que estava surgindo ali de uma maneira muito especial. Mas o capítulo 9, ele depara com uma história de um homem que foi impactado pela ação sobrenatural de Deus, que é o apóstolo Paulo, né? De um perseguidor da igreja, de um homem que tinha em suas mãos, né, o poder, né, de matar vidas ou fazer com que essas pessoas que seguiam ali, né, a dita seita chamada, né, os seguidores de Cristo ali, e este homem, ele teve um encontro tremendo com Deus. No livro de Atos, você pode ler na sua casa, você vai ver que ele encontra com Jesus, há um impacto sobrenatural na vida do apóstolo Paulo, e ele fica cego, e ele é transportado ali para um local, e de repente naquele local Deus começa a falar, não somente ao coração ali do apóstolo, de Paulo, né, que ainda não tinha ainda esse ministério, esse apostolado, mas de repente ele começa agora a compartilhar, né, dessa nova vida com Cristo. Só que essa nova vida com Cristo tinha também aspectos do passado dele, né, o passado terrível dele, que era um passado de perseguidor da igreja. Tinha acabado, né, de testemunhar a morte do primeiro mártir da igreja, que foi Estevão. Ele estava ali presente, e quando as pessoas trouxeram a roupa de Estevão, que foi morto, apedrejado, colocaram aos pés deste, que era Paulo, Saulo de Tarso. Então eu fico imaginando que naquele momento, quando ele se converte, né, ele não era uma pessoa benquista, né, no meio cristão, ali no meio da igreja em si. Como não seria bem-vindo aqui também, em qualquer outra igreja aqui da Baixada. Então eu fico imaginando naquele momento, né, ele de perseguidor, agora ele passa a ser, né, um seguidor de Cristo. Mas Deus levantou um homem, né, para estar orando num dado momento, no momento também, porque Deus não estava ali observando a história. Deus não é observador da história, mas Deus, ele está conduzindo a história. E aí este homem que chama Ananias, um seguidor, um servo do Senhor, no capítulo 9 de Atos, ele recebe a incumbência de ir, né, e orar pela vida de Saulo, ou futuramente aquele que seria o apóstolo Paulo. E aí ele diz para o Senhor, né, quando ele recebe essa incumbência, ele estava orando, e Deus disse a Ananias: Ananias, vai até a rua direita, procura ali na casa de determinado homem, um homem chamado Saulo de Tarso, ele está ali orando, e você vai orar por ele, e ele vai ser curado. E aí ele replica com o Senhor, em Atos capítulo 9, no verso 13, ele diz assim: Senhor, de muitos nós temos ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos santos em Jerusalém. Tudo aquilo que ele falou era verdadeiro, ou tudo aquilo que muitas vezes falaram a respeito da sua vida, da sua conduta antes de receber Jesus, é verdadeiro. Mas se alguém está em Cristo, ele é nova criatura, ele tem que ter novas atitudes, tem que ter uma nova postura, e era nessa nova postura, nessa nova atitude que Paulo estava caminhando, né? Mas ele estava no meio de um momento, né, que era um momento de dificuldade e de adversidades, mas Deus levantou alguém, como eu creio que neste momento a qual você esteja passando, Deus vai levantar alguém em meio à crise, para vir até você, para te socorrer, como Deus levantou Ananias, para socorrer Paulo, naquele momento de adversidade e de crise, né? Então Deus vai levar, e vai trazer um renovo, né, como trouxe na vida daquele homem, que é o apóstolo Paulo. E aí na sequência do livro de Atos, no capítulo 9, 28 e 30, diz assim que Paulo já estava agora, né, curado, já estava no seio da igreja ali, acolhido, recebido pela igreja. Muitos ainda tinham um certo receio, né, da conversão genuína, né, daquele que era o perseguidor, né, mas diz a palavra em Atos 9, 28, que pregando ousadamente no nome do Senhor Jesus, falava e ele discutia com os gregos, né? Mas eles procuravam lhe tirar a vida,
tendo chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram este que era Saulo de Tarso até a Cesareia e dali despacharam ele para a sua cidade de origem, que era Tarso. Então ele vai embora, tiram dali, do centro ali, de Jerusalém, leva ele embora, porque havia todo um momento de adversidade, de luta, Então no meio da dor, no meio da adversidade, da crise, Deus certamente levantará alguém para te socorrer naquele momento, mas existe um caminho a ser trilhado, amém? E talvez esse irmão, esse alguém especial que Deus colocou do teu lado, é para aquele momento de socorro. Agora Deus tem mais, é só prosseguir essa caminhada. E é tão interessante porque ele é levado para Tarso e ele sai de cena. E num dado momento ali ele estava querendo falar da sua nova vida, querendo falar deste encontro tremendo que era o encontro com o Senhor Jesus, compartilhar deste momento, mas o Senhor o tira de cena, e muitas vezes Deus vai fazer isso conosco, vai nos tirar por um momento, vai nos colocar no momento mais recluso, no momento mais de intimidade com Ele, porque ali certamente Ele quer falar algo. Talvez você esteja passando por este momento. Eu já passei por vários momentos em que eu senti dessa maneira, mas Deus estava falando comigo, e Deus estava movendo no íntimo, no profundo do coração, agindo em áreas que talvez no agito do dia a dia, na correria do dia a dia, nós não paramos muitas vezes para ouvir a voz do Senhor. Então Deus quer nos fortalecer em meio à crise. Deus, neste fortalecimento em meio à crise, Deus vai levantar certamente alguém para ser essa pessoa que é esse suporte na nossa vida, na nossa caminhada. E aí o que acontece? Ele vai para a cidade dele, origem de Tarso, e ali ele está lá na cidade, mas é tão interessante porque naquele momento ele não tinha dimensão do que Deus estaria fazendo, na sua vida e através da sua vida. Como nós mesmos, você não sabe o que Deus está projetando para você além deste momento a qual você esteja vivendo. Nós somos limitados a um tempo, a um espaço. O nosso tempo, é muito restrito, é passado, o presente é o qual nós estamos vivendo e o futuro que nós desconhecemos. Mas o nosso Deus, Ele vê todas as coisas num só plano. E Ele conhece a tua vida como conhecia a vida de Saulo de Tarso, ou futuramente o apóstolo Paulo. Deus já conhecia, já tinha projetado algo tremendo, para a sua vida. E é interessante porque aí Deus vai levantar uma outra pessoa. Então, pessoas são levantadas no nosso caminho, no nosso momento, de adversidade, de dor, para nos socorrer de uma maneira tremenda, e outras pessoas irão surgir na tua vida. E outras pessoas surgiram na vida do apóstolo Paulo. E aí entra em cena um outro homem, chamado Barnabé, que é o filho da consolação. O nome Barnabé significa isso. E Deus vai levantar muitas vezes, em meio à crise, o filho do consolo. Vai trazer o consolo, o alento devido, E nós temos isso na nossa vida diária, que é o próprio Espírito Santo, que é o Espírito Santo Consolador, aquele que anda conosco, aquele que caminha conosco, em todos os momentos. Talvez você esteja passando por um momento de vale, mas Deus é um Deus também de vales, mas é um Deus também de montanhas. Então é um Deus que nos leva muitas vezes ao momento em que nós estamos passando, que nós não entendemos, não temos a dimensão total, mas Ele vai nos levar ao momento da montanha, para estar mais alto, numa visão mais ampla, numa visão onde nós podemos olhar e contemplar de uma maneira tremenda. E Deus tinha um propósito na vida do apóstolo Paulo. E aí, no capítulo 11 do livro de Atos, diz a palavra de Deus, no livro de Atos, capítulo 11, no verso 19 a 21, diz assim: então os que foram dispersos, porque havia também não somente um momento de crise, de dificuldades, pelas quais o apóstolo Paulo estava passando, era um momento de crise que estava permeando todo o andar da igreja, E diz assim que então os que foram dispersos por causa da tribulação que veio sobre Estevão, se espalharam,
até a Fenícia, Chipre, Antioquia, e a mão do Senhor estava com eles. E muitos crendos, diz a palavra de Deus, que se converteram ao Senhor. E a notícia se espalhou aos ouvidos de toda a igreja que estava ali em Jerusalém e nas demais localidades. Então o que eles fizeram? Eles enviam Barnabé, o filho da consolação, até Antioquia. E quando Barnabé chega em Antioquia, ele vislumbra, né, tudo aquilo que Deus estava fazendo. Ele sabia que tinha muito trabalho, muitas coisas a serem feitas ali em Antioquia, né? Era um momento de crise, mas no momento da crise, Deus quer que nós projetemos, né? Tenhamos projetos, para que no meio da crise, né, nós não possamos ser engessados pela crise, mas nós possamos prosseguir adiante. E era isso que Deus estava fazendo com o apóstolo Paulo. Estava trabalhando na vida dele, moldando a vida dele, e ele não tinha dimensão aonde Deus queria levá-lo. Talvez você não tenha dimensão, além deste momento a qual você esteja passando, porque Deus está te fortalecendo em meio à crise. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele pode ter descanso, ele pode ser fortalecido à sombra do Onipotente. Você já imaginou que Deus está te guardando, está te protegendo de uma maneira tremenda? Está te guardando neste momento, porque Ele está projetando algo maior lá na frente? Dá para ter essa ideia? Era isso que estava acontecendo. Então quando ele chega, em Atos capítulo 11, no verso 23, diz assim, que o Barnabé, quando chega em Antioquia, tendo chegado, ele viu a graça de Deus, e ele alegrou-se, né, vendo essa ação sobrenatural de Deus, e exortou a todos aqueles que pertenciam à igreja de Antioquia, que pudesse ter firmeza de coração e permanecesse no Senhor. Então ele traz uma palavra de consolo, de exortação, de vida para aquela igreja. Então ele sabia que Deus tinha algo maior ali naquela igreja. E aí o que acontece, meu amado irmão? Ele foi e pensou, poxa, estamos sendo perseguidos lá em Jerusalém, e muitos saíram de Jerusalém, muitos foram dispersos para outras localidades, e a palavra estava chegando a outras localidades, porque Deus estava cumprindo o seu plano, e o plano de Deus, ele vai além daquele momento ali, que era o momento vivenciado pela igreja em Jerusalém. Era um momento onde a palavra deveria ser anunciada em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E ela chegou hoje até nós. E essa palavra chegou trazendo vida e trazendo esperança. Passou pelas crises e pelas dificuldades, como com certeza nós passaremos em nome de Jesus. Ainda que o mundo esteja vivenciando um momento de crise, ainda que o Brasil esteja vivenciando um momento de crise, ainda que você esteja vivenciando um momento de crise, Deus quer te fortalecer de uma maneira tremenda neste momento, porque Ele não está preso neste momento, Ele vê além deste momento, e este Deus que vê além deste momento, levantou uma outra pessoa. Levantou uma outra pessoa, que foi Barnabé, para ser uma pessoa abençoadora na vida de Paulo, de Saulo de Tarso. E Deus vai levantar outras pessoas também, para te socorrer, para ser uma pessoa que seja um alento, um conforto para a tua vida. Então o que acontece? Diz a palavra de Deus que no meio daquela dificuldade, daquela luta, eles estavam ali sendo impulsionado a sair daquela zona de conforto. E muitas vezes a crise, ela tem esse quesito, que é um quesito benéfico, que faz com que nós nos movimentemos muitas vezes. Saiamos muitas vezes daquilo que é o conforto, da zona de conforto, para uma experiência a mais com o Senhor, para uma experiência a mais, dando um passo a mais, um passo de fé, um passo sendo movido pelo Senhor de uma maneira tremenda, porque Deus está agindo de uma maneira tremenda. E a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios capítulo 12, no verso 9, que em meio à crise, em meio a um momento de luta e de adversidade, Deus quer agir acima deste momento. Porque a graça dele, diz a palavra do Senhor, a graça do Senhor basta neste momento. Ele diz assim, a minha graça te basta, porque o meu poder vai se aperfeiçoar em meio à fraqueza, em meio a momentos de luta.
Deus vem trazendo alento e conforto. Talvez você entrou aqui nesta noite, começo de noite, cansado, como eu falei, sem uma perspectiva, né, de uma semana, né, de vitória, mas eu quero te dizer, Deus te trouxe e Deus quer tratar com você, quer que neste momento você seja fortalecido pelo Senhor e pela força do seu poder. E vai levantar certamente pessoas no teu caminho para ser esses abençoadores. Mas não apenas para você receber da parte de Deus, mas Deus está treinando você para que você seja um abençoador também na vida de outros. Para que com o mesmo consolo que você foi consolado, você possa consolar outros também em nome de Jesus. Então é sair daquele evangelho egoísta, onde você só quer receber. Não, eu quero compartilhar. E eu tenho aprendido isso. Compartilhar. Eu tenho recebido, mas eu quero compartilhar. E é dessa maneira, a cada momento, neste momento de adversidade, de luta, de dor, né? Deus, Ele quer tirar, no meio à crise, um momento de aprendizado. E o apóstolo Paulo estava lá em Tarso, aparentemente esquecido, né? Aparentemente deixado de lado, mas Deus estava trilhando uma história nova na vida dele. Então, quando Barnabé chega ali, diz a palavra de Deus em Atos capítulo 11, no verso 25, 26, que Barnabé partiu dali onde ele estava, em Antioquia, e ele vai em direção a Tarso. Ele vai à procura de Saulo. E a palavra de Deus diz que ele, tendo encontrado, ele pega Tarso e ele leva Paulo de Tarso para Antioquia. E diz a palavra de Deus que por um ano se reuniram naquela igreja e ele ensinou numerosa multidão. Talvez aquele momento de reclusão, talvez aquele momento à parte, com a qual ele foi retirado ali de Jerusalém e foi transportado, é o momento de Deus estar preservando, guardando, preparando ele para ser o maior expoente de Deus no Novo Testamento. Redigiu várias cartas, a maioria das cartas escritas, que foram cartas canônicas, que foram tidas como cartas dentro do aspecto, né, de instrução do Senhor, são do apóstolo Paulo. E a palavra de Deus diz que ele fica em Antioquia, e lá em Antioquia a igreja começa a crescer. A igreja começa a se expandir nos seus ministérios. E lá em Antioquia, no capítulo 11, a igreja pela primeira vez é chamada de uma igreja cristã, de seguidores de Cristo. Então eles começam agora a ter este referencial. Paulo, ele não tinha dimensão daquilo que Deus estaria fazendo. Muitas vezes em meio à crise nós não temos dimensão daquilo que Deus quer fazer, mas ele certamente tem os seus olhos numa visão muito mais ampla, não somente naquele momento. Então é o momento de você parar e falar com Deus: Deus, o que tu queres me ensinar neste momento? O que o Senhor quer me ensinar? Eu quero receber, eu quero pegar este aprendizado, Deus, e eu quero levar adiante esse aprendizado ao outro. E foi isso que aconteceu, e ele vai para Antioquia, e juntamente com Barnabé, ele começa a compor ali a liderança daquela igreja em Antioquia. Isso no capítulo 11 é muito claro, né? 11, 12 do livro de Atos, mas no capítulo 13, no verso 1, a igreja estava reunida, e havia ali muitos líderes, e entre esses líderes, havia um líder chamado Paulo, e havia um outro líder chamado Barnabé. Então eles estavam entre os líderes daquela igreja em Antioquia, e eles começam a orar, porque havia necessidade de sair adiante, havia necessidade de compartilhar dessa mensagem a outras pessoas, e essa mensagem deveria ser anunciada, né, em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E aí essa mensagem Deus estava colocando ali para que a igreja pudesse compartilhar, e eles começam a orar, e aí o Espírito Santo de Deus, que estava no comando daquela igreja, como está no comando
da nossa igreja, como está no comando da igreja brasileira, que tem sido a segunda maior igreja evangélica do mundo, e nós podemos orar, e nós podemos fazer diferença em nome de Jesus. Você pode compartilhar, sendo este que é um expoente para abençoar outras vidas também, onde Deus tem te colocado. E aí diz a palavra de Deus que naquela igreja havia profetas, mestres, e entre eles Barnabé e Saulo, e servindo eles ao Senhor, jejuando, diz a palavra de Deus, o Senhor separou, pediu que separasse duas pessoas, e entre essas duas pessoas que Deus separa, Deus estava separando Paulo e Barnabé para a obra de missões, para levar a mensagem do Evangelho, né, a outras localidades. Então eu fico imaginando que naquele momento de crise, a qual o apóstolo Paulo estava vivenciando, né, anos atrás, era um momento de treinamento, era um momento que ele estava recebendo da parte de Deus as instruções devidas, para que agora ele pudesse, naquele período que ele ficou em Antioquia, aplicar essa palavra de uma maneira tremenda. O tempo da crise é um tempo limitado. É um tempo limitado por Deus, porque o nosso Deus é um Deus eterno. Ele vai além deste momento. Talvez você entrou aqui nesta noite, talvez você esteja vivenciando este momento, dizendo: Deus, parece que eu estou engessado neste momento. Não, Deus vê além deste momento. E como o apóstolo Paulo estava sendo trabalhado por Deus, moldado por Deus, porque Deus tinha um plano maior lá na frente. Deus tem um plano maior para com a sua igreja. Deus tem um plano maior para com a sua vida, de uma maneira muito especial. Então Deus, Ele quer restaurar a nossa força, as nossas forças, neste momento de luta, de adversidades. Por isso que diz lá em Isaías 35 que nós lemos: fortaleçam as mãos frouxas, firme os joelhos vacilantes. Fortalecer as mãos frouxas, firme os joelhos vacilantes. Dizei os desalentados de coração: sede fortes, não temais, não temais. Joelhos vacilantes. Eu vejo nesse verso, esse momento que Deus nos convoca a orarmos. E eu vejo o aspecto de orar, de se colocar de joelho diante do Senhor, como um aspecto de oração. Não que Deus se limite só a esse momento, não, Deus só recebe a oração de joelho, não, se você está ajoelhado, não, com o joelho, você está em pé, você está com o joelho, mas ajoelhado, não, Ele ouve todas as orações, todos os momentos de oração, mas esse momento de se render e dizer a Deus: Deus, Tu tens o controle, Tu tens o comando sobre a minha vida. E eu creio que neste momento da crise, Deus, Ele vai trazer fortalecimento a você. E Deus vai usar nessa trajetória pessoas para ser essa pessoa que vai trazer da parte de Deus este alento e conforto. Agora o que vem adiante, depois disso, o momento da crise está aí ocorrendo, né? Mas em meio à crise, Deus também quer realizar milagres. Quer realizar milagres tremendo. Quer que você seja porta-voz dos milagres do Senhor neste momento. Então diz lá em Isaías 35, que é o segundo ponto: o milagre virá em meio às crises. Deus vai trazer o milagre em meio às crises. Diz assim Isaías 35, 4: então se abrirão os olhos dos cegos, e se abrirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão de alegria, e a língua do mudo cantará. Deus estava falando dessa ação sobrenatural de Deus através da igreja. É interessante que Jesus, lá em Marcos, no capítulo 16, no verso 15, os últimos versos das instruções de Jesus ali, e Marcos, ele compartilha esse pensamento e diz assim: estes sinais, eles seguirão aqueles que crerem. E aí ele começa a falar dessa ação sobrenatural de Deus, dos sinais que seguem aqueles que creem, dos milagres que ocorrerão
de uma maneira tremenda. E eu creio neste Deus, um Deus de milagres, um Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, um Deus que executa milagres de uma maneira tremenda sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre essa causa que parece uma causa impossível, mas o milagre virá em meio à crise, amém? Então eu quero que você não desista neste combate, nesse momento de adversidade, de crise, não desista, porque Deus tem promessas, um Deus que não pode mentir, um Deus que tem promessas e Ele quer cumprir essas promessas de uma maneira tremenda. Lá em Marcos, no capítulo 5, no verso 35 em diante, diz que um homem, ele se dirigiu a Jesus, e ele era um homem, né, que era um líder ali da sinagoga, e ele soube que Jesus estava ali na cidade, ele vai de encontro a Jesus, e uma multidão estava tentando, chegar até Jesus, e ele foi impedido pela multidão, mas ele foi insistente, ele venceu ali aqueles obstáculos, e ele chega até o mestre. E quando ele chega até o mestre, ele pede para o mestre ir até a sua casa, porque a sua filha única, de 12 anos, ela estava enferma. Então ele sabia que Jesus poderia chegar ali na casa dele e orar pela sua filha, e ele tinha certeza que o milagre ocorreria, porque o milagre, Deus ele quer evidenciar em meio à crise também um momento de milagres. Talvez esse momento ao qual você esteja vivendo seja um momento difícil, mas eu quero que você ore, pedindo a Deus, Deus, eu quero ver milagres neste momento, porque é isso que Deus estava falando, que o Senhor ia trazer aos corações, ia trazer visão nova, os olhos seriam abertos, os ouvidos daquele que é surdo passariam a ouvir da parte de Deus, e numa coisa melhor, podermos ouvir Deus falar conosco, o Espírito Santo de Deus falar conosco de uma maneira tremenda. E o Senhor é muito categórico quando Ele diz assim: ouça o que o Espírito quer dizer à igreja. Então Deus estava preparando a igreja para receber da parte dele. Lá em Marcos, no capítulo 5, no verso 35, diz assim: tua filha já morreu, por que incomodas o mestre? Mas Jesus disse ao chefe das sinagogas: não temas, creia somente, porque estáis em alvoroço de chorai, a criança não está morta, mas dorme. Naquele momento, como é que estava o coração daquele homem? Ele estava fragilizado, porque aquele bem tão precioso que era a filha dele, de apenas 12 anos, uma adolescente, estava muito doente. E quando ele chega no mestre, as pessoas vêm e trazem uma notícia fatal: sua filha já morreu, não incomoda mais o mestre, a fila andou, vai embora, deixa que outros possam se achegar a ele. Mas o mestre, conhecedor, expert em milagres, em meia crise, o que ele fez? Não deu ouvidos a eles. A sua filha não morreu, ela está apenas dormindo. Então naquele momento o Senhor vem com uma palavra de alento e de conforto. Eu sei que no meio da crise Deus vai levantar pessoas para te ajudar, como nós falamos no primeiro ponto, mas vai haver momentos que as pessoas não vão estar próximos a nós, mas o Espírito Santo de Deus, ele vai vir de uma maneira tremenda, e vai trazer uma palavra de alento, de conforto ao teu coração. Eu tenho certeza que essa semana, Deus também já falou ao seu coração, a semana que passou, e Deus falará de uma maneira tremenda, nessa semana que está nascendo, surgindo, uma palavra de alento, dizendo a você: não dê ouvido às circunstâncias, creia, o milagre acontecerá. Então continue, prossiga em frente.
Eu creio que daquele momento que ele encontrou com o mestre, até chegar na sua casa, houve um combate espiritual, meu amado irmão, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é nas regiões celestiais em Cristo Jesus, é um combate, meu amado irmão. Então, em meio à crise, creia no milagre, porque os olhos serão abertos, os ouvidos ouvirão, o Senhor trará milagres, porque os sinais seguirão aqueles que creem. E eu creio em nome de Jesus, que você pode ser curado em nome de Jesus nessa noite, você pode ser liberto, transformado, o seu lar pode ser transformado lá, a quilômetros de distância, porque basta apenas uma palavra do Senhor, e algo ocorrerá. Então fique imaginando que naquele momento, meu amado irmão, ele estava passando por um momento de adversidade. Toda a circunstância que ele estava vivendo apontava para um fracasso. Mas aí, quando ele chega em casa, Jesus entra e Jesus tira todos aqueles que estavam ali numa atitude de incredulidade, deixa apenas o pai, que era Jairo, a mãe e os 3 discípulos mais próximos. E aí ora por aquela menina, e aquela menina é ressuscitada. Porque quando o mestre chega ali naquela casa, e quando ele chega, ele vai entrando pelas portas, e dizendo que ela não estava morta, mas ela estava dormindo. Aqueles que estavam em pranto ali, né, as carpideiras, aquelas que eram contratadas para chorar ali no velório, começaram a rir. Esse homem é louco, onde já se viu? Estamos aqui fazendo nosso serviço, pagaram a gente para chorar, agora vem dizendo que está viva. E elas saíram frustradas, porque, né? Muitas vezes, pessoas vão estar do teu lado, mas não vibrando com o teu milagre, mas muitas vezes como empecilho para a ação sobrenatural de Deus na tua vida. Tire essas pessoas da sua vida, e o milagre ocorrerá. E eu fico tão contente quando vejo o mestre ali, entrando ali, e de repente a menina ressuscita, e ele entrega a menina aos pais, e eu creio que aí começa a correr a história ali, deste milagre. E aí Jesus, ele tinha que seguir adiante, porque ele tinha outras pessoas para atender, tinha outras casas para abençoar, e eu creio que dessa mesma maneira, o milagre ocorrerá na sua vida, na sua casa, mas não para ficar recluso dentro da sua casa, mas para que você compartilhe com outros, deste Deus, que tem feito grandes coisas na sua vida, na sua casa, na sua família. Salmo 71, no verso 15, diz assim, que a minha boca, ela vai relatar as bênçãos do Senhor, ainda que eu não conheça o seu número, ainda que eu não tenha dimensão do número das bênçãos de Deus, eu creio que aquele homem, ele pôde compartilhar dessa ação sobrenatural de Deus. Lá em Lucas, no capítulo 11, no verso 14, diz assim, que de outra forma estava Jesus expelindo um demônio mudo, e aconteceu que ao sair o demônio, o mudo começou a falar, e a multidão se admiraram. Então o milagre traz esse aspecto de admiração, daquilo que é sobrenatural, que deveria ser natural para nós como igreja, mas automaticamente as pessoas que estão ao nosso redor, que estão ali, os nossos familiares, é através dessa ação sobrenatural de Deus nas nossas vidas, com um milagre ambulante da parte de Deus. Você é um milagre de Deus, que através da sua vida, você possa compartilhar, e essa ação sobrenatural, através da sua vida, vai fazer com que outros conheçam o Senhor. Então o milagre virá em meio à crise, mas em meio à crise também virá um tempo, que para finalizarmos, que é um tempo de renovo, um tempo de restauração. Lá em Isaías 35, no verso de número 35 em diante, do 6 em diante, diz assim, pois águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo, até o verso e o 10, os resgatados voltarão e virão a Sião, com cântico de júbilo e alegria eterna,
gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá toda a tristeza. Amém? É o final do verso 6 e o verso de número 10. Os desertos vão se arrebentar através de rios de águas correntes. Águas surgirão no deserto. E deserto fala dessa terra seca, dessa terra árida, dessa terra improdutiva muitas vezes, mas quando a água chega, traz vida. Quando a ação sobrenatural de Deus vem, trazendo vida, trazendo um renovo, trazendo uma restauração, um tempo de refrigério da ação sobrenatural de Deus sobre a sua vida. E eu creio que Deus quer te levar neste momento de crise, a este momento do renovo de Deus, a este momento da restauração sobrenatural de Deus. Mas Deus tem todo um processo. Tem um processo, Deus vai trazer o alento, o conforto, vai usar pessoas, tem o tempo do milagre, da ação sobrenatural de Deus, mas vem este momento, que é o momento da restauração plena sobre a sua vida. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, no verso 13 e 14, o Senhor diz assim: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Em tempo de crise, em tempos terríveis de adversidades, Deus quer trazer abundâncias de chuva. E chuva fala dessa abundância de bênção de Deus em meio ao deserto. E o deserto, ele vai florescer. Quando Deus fala assim que o deserto florescerá, você não tem dimensão, né, daquilo que Deus possa fazer. Porque no meio daquele deserto, os ventos, eles vão levando sementes, eles vão jogando semente em diversos lugares. Mas quando a chuva cai, quando a água vem, aquela semente, ela vai germinar, ela vai começar a entrar num processo tremendo de Deus, trazendo abundância, trazendo alentos. Lá no livro de Joel, que é um livro tremendo, que fala de profecias tremendas de Deus, de restauração tremenda do Senhor, né, sobre a nação, mas também fala da diversidade, fala da luta. Quando ele fala dos gafanhotos aqui, ele estava falando dos gafanhotos que vinham para destruir, e ele estava falando do exército assírio que viria sobre Jerusalém, falando destes que eram os piores inimigos do povo de Israel, eram os mais sagazes dos inimigos, terríveis. E o Senhor diz: não temas, em Joel capítulo 2, no verso 21 e 22, não tema, ó terra, regozija-te, alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, porque os passos dos desertos reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirá com vigor. Deus fala de abundância, de restauração. Deus fala de um momento também de colheita, porque fala que as árvores vão dar o seu fruto, e quando o fruto surge, é um fim de um ciclo, mas quando o fruto surge, para que você possa sacar desse fruto, tem que estar no tempo certo. Experimente comer uma fruta verde, é horrível, mas deixa ela chegar no tempo certo, e colha ela no tempo certo, você vai degustar do melhor fruto, do melhor produto. Mas é o final de um ciclo, e eu creio que Deus tem um final de um ciclo sobre a sua vida, sobre este tempo que aparentemente é um tempo de crise, mas é um tempo de aprendizado para você, para a sua família, para nós como igreja brasileira. É um tempo da ação sobrenatural de Deus. Deus quer, em meio à crise, à dificuldade, Ele quer que nós tenhamos a capacidade de sonhar, de ver além deste momento. O povo estava no meio de um momento de cativeiro, e Deus levanta um profeta que ele passa o maior período do seu ministério
no momento do cativeiro, que é o profeta Jeremias. Aí no capítulo 29, no verso 10, o Senhor diz para ele assim: Jeremias, quando acabar os 70 anos, quando cumprir o tempo do cativeiro que eu determinei, aí o Senhor diz assim: eu pensei os pensamentos, Jeremias, que eu tenho a respeito de vocês, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Então ireis, orareis a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E eu serei achado de vós, diz o Senhor dos Exércitos, e eu vou mudar a vossa sorte. Eu trarei os vossos exilados, ainda que distante, diz o Senhor. Então Deus fala de uma restauração. Deus fala do mover sobrenatural dele sobre as nossas vidas neste momento de crise. E no livro de Joel, caminhando para o final já, Joel capítulo 2, no verso 25 e 27, diz assim o Senhor dizendo: eu vou restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvarei o nome do Senhor vosso Deus, e o meu povo jamais será envergonhado. E no verso 27 diz assim: e sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, o vosso Deus, e o meu povo jamais será envergonhado. Quando nós entramos neste ano como um ano de restituição, um ano de Deus, de restituição, e eu creio, nós estamos no mês de junho, metade do ano, e Deus já fez grandes coisas em várias vidas. Estava ouvindo um testemunho ontem de uma pessoa, e ela falando deste momento de restituição na área profissional dela. Eu sei que temos muitos testemunhos, e até o final do ano nós teremos muitos outros testemunhos de restituição, da ação sobrenatural de Deus. Deus dizendo: eu vou restituir o que o gafanhoto consumiu. Então, ainda que houve perdas, Deus vai trazer abundância. Deus vai trazer, ele diz: comereis abundantes e vos fartareis, e vai haver louvor, vai haver gratidão de uma maneira tremenda sobre o povo. E para finalizarmos, eu quero terminar com o Salmo 144, dentro desse aspecto final de restauração plena sobre a igreja. Salmo 144, no verso 9, diz assim: a ti, ó Deus, entoarei um novo cântico. Era isso que o salmista estava dizendo. Eu vou entoar, Deus, um novo cântico ao Senhor. Eu vou entoar um novo cântico ao Senhor, Deus, em meias adversidades, as lutas. E aí ele faz uma oração. E aí no verso 12, o salmista começa uma oração dizendo assim: que os nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e as nossas filhas como pedras angulares. O salmista estava orando neste momento, entoando o cântico de louvor, e ele estava pedindo: Deus, eu quero restauração familiar. Eu quero que o Senhor restaure, Senhor. Eu quero que os meus filhos, Senhor, na sua mocidade sejam como plantas viçosas. E na sequência do verso, no verso de número 13 do Salmo 144, diz assim: que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisão. E aí Deus fala de restauração na vida financeira. Eu não sei como é que está a sua vida financeira em meio a esta crise, mas Deus, Ele está reinando acima da crise. E o Senhor diz assim: que eu vou fazer transbordar os celeiros, atulhados de toda sorte de bênção e de provisão. Restauração na vida financeira. E para finalizar, o verso de número 14 diz assim: que os nossos rebanhos produzam milhares e a dezena de milhares, em nossos campos que as nossas vacas andem pejadas, e que não haja rupturas nem mau sucesso. Fala de restauração na vida profissional, porque era um povo tipicamente agrícola, que dependia
né, da produção dos seus rebanhos. E o Senhor estava dizendo que os nossos rebanhos vão produzir milhares, dezenas de milhares, e que nos nossos campos, aquelas que são vacas que estão prontas a dar, né, à luz a uma outra, a sua prole, andem pejadas e não haja abortos, roturas, nem mau sucesso. Eu não sei como é que está a tua vida profissional, mas Deus quer trazer restauração também em meio à crise, nesta área, neste momento da sua vida. E no verso 15 diz assim: bem-aventurado o homem que assim sucede, sim, bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Então, em meio à crise, que você tenha o Senhor como o Senhor supremo da sua vida, que você possa colocar a tua vida diante dele. Eu não sei como que você entrou aqui nessa tarde, no começo de noite, mas eu te convido a apresentar diante de Deus essa situação que foge ao teu controle, mas que o Senhor possa tirar de você um hino de louvor, como diz o salmista: eu vou entoar um cântico de louvor ao Senhor. Então eu quero orar com você, eu quero apresentar a tua vida diante de Deus. Feche seus olhos aí no seu lugar, eu quero que você fale com Deus. Eu não sei como é que está o teu coração, eu não sei como é que está este momento a qual você está vivenciando, mas é um momento do agir sobrenatural de Deus. Ele não está preso a um tempo, ele não está preso a um momento geográfico, não, mas operando Deus o Senhor. Ninguém tem o poder de pedir. E eu quero orar com você, e numa atitude de fé, num passo de fé, eu quero que você fique em pé aí no seu lugar. Você diga: Deus, eu estou passando por este momento, é um momento de adversidade, é um momento que eu pude agora dimensionar, talvez até como um momento de crise, mas Deus, eu quero receber da tua parte este alento, este conforto, porque o Senhor ouve o meu clamor, o Senhor ouve o teu clamor neste momento, e Ele traz o alento, o conforto. Se for preciso, Ele vai levantar pessoas, anjos de carne, pessoas que vão ser pessoas abençoadoras do teu lado. Mas Deus pode, através deste momento de crise, de adversidades, fazer com que você ouça a voz do Espírito Santo de Deus, a doce voz do Espírito Santo de Deus, dizendo a você que neste mundo você teria aflições, mas que você possa ter bom ânimo, porque o Mestre, Ele venceu o mundo, e Ele nos dá a possibilidade de sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Em meia crise, Deus quer fazer com que o milagre possa ocorrer. Essa causa que parece impossível, Deus tem o poder e a autoridade de executar este milagre tremendo sobre a sua vida, sobre o seu lar. É momento de crer, mas é um momento também de renovo, é um momento de restauração, é um momento de colher o fruto devido, no tempo devido. O diabo tem tentado saquear a tua esperança, a esperança do teu coração, mas é momento agora de se colocar diante do Senhor. Eu coloco cada vida que está em pé diante do Senhor, Deus. Tu conheces, Deus, este coração, tu conheces essa vida, este momento pelo qual este amado, esta amada tem passado, Senhor. Mas Deus, a autoridade do nome de Jesus, seja repreendido toda e qualquer ação contrária, toda palavra, Senhor, contrária, seja repreendida pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus.
Que Tu venha trazer alento e conforto a este coração, Senhor. Que Tu venha trazer, Senhor Deus, restauração. Que o milagre surja, Deus, em meio à crise. E que o milagre, Senhor Deus, possa ser vivenciado por muitas outras pessoas. Quero colocar cada um destes diante do Teu altar, porque creio na ação sobrenatural de Deus sobre essa vida, sobre este lar, Deus, em nome de Jesus.